Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 22 minutos e estamos prontinhos para mais uma edição do Evangelizar Informa, o seu programa de notícias, o seu programa de informação, o seu programa de prestação de serviço do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar gosta. Daqui de Curitiba, capital do nosso Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite e mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal HD. Está crescendo esse número, né? Eu estou falando 1.300, mas passou. Vou trazer exatinho para não ficar falando bobagem por aqui. Mas passamos de 1.300 faz tempo. E estamos no Facebook, onde a gente vai interagindo e a gente vai conversando para fazer um programa cada vez melhor. Vamos que vamos? Tá gostoso aí? Tá chovendo aí na sua cidade? Que tá não. Tá bom, 18 graus em Curitiba, tá gostosinho. Outono típico da capital do Paraná. Vamos para as manchetes? Ô Ricardão, conta pra gente aí o que vai ter de manchete. Opa, pra já! Taca-lhe pau! Passagem aérea mais cara. O preço médio de uma passagem subiu até 40% no mês passado. Correios mais rápidos. 209 trechos foram revistos e já neste mês começam a valer a determinação. Preço dos imóveis não acompanha mais a inflação. E o sumiço de termos que caracterizam o falar do interior. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 6 de abril, está no ar. Essa história é legal, esse trabalho é bem bacana, mas vamos falar do tempo hoje, como é que fica essa quarta-feira de meu Deus pelo Brasil aí, ó. Agência Climatempo no ar. A quarta-feira ainda vai ser marcada por tempo firme e seco sobre grande parte da região central do país. O sol predomina com pouca nebulosidade e não chove sobre o interior da Bahia, do Pernambuco, sul do Piauí, no estado de Goiás, o que inclui a região do Distrito Federal, por todo o norte e oeste mineiro, áreas do leste e sul de Mato Grosso e também no noroeste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% sobre estas regiões. Por outro lado, ainda tem previsão para muita chuva na costa norte do Nordeste. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade em São Luís, no litoral do Piauí, também na capital Fortaleza e em Natal, e tem expectativa para temporais. O risco de temporais ainda segue elevado no estado do Amapá, por todo o norte do Amazonas e áreas do oeste do Acre. A chuva também acontece em vários momentos sobre áreas do leste de Santa Catarina e também do Paraná, o que inclui a região de Curitiba e Florianópolis. Tem previsão para chuva com moderada a forte intensidade sobre estas áreas. A chuva também retorna ao estado do Espírito Santo, sobre grande parte do sul mineiro e na cidade do Rio. Pode chover com moderada a forte intensidade, principalmente entre a tarde e a noite, mas os ventos que sopram do mar deixam um tempo muito instável no litoral de São Paulo e tem previsão para chuva em vários momentos, mas o tempo volta a ficar firme sobre áreas do interior paulista no decorrer do dia. A máxima chega aos 30 graus no Rio de Janeiro, 26 graus em Porto Alegre, sem expectativa para chuva, máxima de 34 graus em Cuiabá, calor de 32 graus em Manaus, com chuva a partir da tarde, e máxima de 29 graus em Salvador. Deixa eu falar que essa previsão da Climatempo, ó, bate certinho, porque ontem eu fiquei de olho nessa previsão, né? É que a gente tem informações mais específicas aqui de Curitiba e região metropolitana. E deu boinha, deu certinho. A gente, com o tempo, vai trazer mais detalhes sobre essa previsão. Hoje tem previsão de chuva, Ricardão? Tem, à tarde, daquele jeito que foi ontem. Só que é o seguinte, né? Chove num bairro, mas não chove no outro. E assim vai também num determinado estado, né? Chove numa cidade, mas de 50 quilômetros ali chove nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Fazer o seguinte, o amanhecer lá no Mato Grosso do Sul, gente. Olha que imagem bonita que nós temos para mostrar para vocês. O céu tá limpinho, limpinho, limpinho. Só lá no alto é que a gente vê algumas nuvens ali em Campo Grande. Bonito, né? Bela imagem, recortadinha, e outra cidade plana, pelo menos nesse ângulo que nós estamos mostrando aqui para vocês, a gente vê tudo recortadinho, cheio de arvorezinha, bonito, uma barbaridade. Temperatura lá que eu não vi, não prestei atenção, 25 graus, tá bom, tá gostosinho, vai subir mais um pouquinho lá, é mais quente, né? Normal também. Fazer o seguinte, vamos de notícias e informações, deixa eu trazer a Cláudia aqui, para nos trazer umas informações a respeito de um assunto que foi motivo de debate e indignação no Brasil inteiro. O assassinato, a morte daquele menininho, né, o Henri, lá no Rio de Janeiro. Oi, Cláudia, bom dia. O que você tem a respeito desse assunto? Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Pois é, a mãe do Henri, o menino que
De acordo com a denúncia do Ministério Público, perdão, gente, eu vou ler aqui. Vilches, agora sim. A decisão da Segunda Vara Criminal do Rio de Janeiro que permitiu a soltura do menino Henri Borel contraria a recomendação do Ministério Público. Agora sim. Em seu texto, a juíza Elizabeth Machado Louro argumentou preocupação com ameaças sofridas por Monique Medeiros dentro da cadeia e diz que a manutenção da prisão não favorece a garantia de ordem pública. A juíza escreveu ainda que a acusação não indica a utilização de violência extremada por parte de Monique e que não há nos autos prova de que Monique tenha visto sequer qualquer dos atos violentos. Liberada ontem, Monique Medeiros terá que respeitar algumas medidas cautelares. Tem prazo de 5 dias para instalar uma tornozeleira eletrônica. Ela ficará em prisão domiciliar, mas não poderá voltar para a antiga residência onde ocorreu o crime. Também está proibida de conversar com qualquer pessoa que não seja parente ou advogados e nem fazer postagens em redes sociais. A decisão judicial não favorece ou não favoreceu o padrasto do menino Jairinho, que continua preso em regime fechado. Os advogados do ex-vereador se manifestaram dizendo que os mesmos argumentos que determinaram a soltura de Monique também deveriam servir para a libertação de Jairinho. Só lembrando os fatos, o menino Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março de 2021 e, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi vítima de torturas realizadas pelo então vereador Dr. Jairinho. A mãe do menor, a Monique, também responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. O pai do menino Henri, Leniel Borel, criticou duramente a determinação que garantiu a soltura de Monique e afirmou que vai recorrer da decisão, assim como o Ministério Público. Vilches. Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E quando eu vejo casos como esse, gente, eu lembro lá meu começo de carreira, quando eu ouvi de um advogado criminalista famoso, conhecido aqui no estado do Paraná, onde ele falava o seguinte, que todo brasileiro tem direito a um crime contra a pessoa, chamado homicídio. E depois de cometer esse crime, ele tem o direito, inclusive, de ficar na casa dele. Era uma coisa que me causou espanto. Eu falei, como assim, doutor? Do que o senhor está falando? Pô, as nossas leis permitem esse tipo de situação. Se você cometeu um crime e você não tem antecedente criminal, você tem emprego e você tem, por exemplo, um endereço fixo, você tem o direito em responder por esse crime em liberdade. Responder em liberdade é o seguinte, a polícia vai fazer o papel dela, vai entregar o inquérito para o Ministério Público vai ver o inquérito, vai denunciar ou não o réu, e aí a justiça vai decidir quando marcar um júri para marcar o julgamento. Enquanto tudo isso, a pessoa pode ficar livre. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, gente, para vocês entenderem como funciona a nossa legislação. Agora, o que me causou dúvida aqui foi a alegação dada pela juíza do caso para dar essa libertação para Monique, ainda que seja temporária. Vocês viram que a Cláudia trouxe ali no detalhe? A juíza alegou que faltava segurança dentro da cadeia, onde ela estava se sentindo ameaçada. Então é o seguinte, uma mulher que, segundo o Ministério Público, foi responsável direta pela morte do filho, e por isso ela deve, enquanto sociedade, ser punida por isso, ela, em nome de uma ameaça dentro da cadeia, ela vai cumprir ou vai ficar parte, aguardando esse julgamento, dentro da casa dela para a segurança dela. Os valores se inverteram. E a sociedade que precisa estar segura e precisa ver justiça nesse caso, vai ver uma mulher dessa ameaçada dentro da cadeia, dentro de casa? A justiça que tome as medidas dela para garantir a segurança dela numa penitenciária. É dever do Estado. Ora bolas, invertemos tudo mais uma vez? De novo? Eu gosto desses temas, gente. Gosto de tratar desses assuntos jurídicos, porque faz sempre a gente lembrar, né? As legislações, elas precisam ser revistas, as leis. Sim, todo ano precisa ser revisto. E ora, esse ano é um momento ímpar que nós temos na nossa sociedade. É tempos de eleição. Mas, Ricardo, você está misturando as coisas. Tô não. O nosso legislador, quem faz as leis, são os nossos deputados federais, senadores. E esse ano temos eleição. Então vamos cobrar desses deputados ou candidatos. Qual é a tua proposta, deputado? Para tornar esse Brasil menos impune. É agora. O momento é agora. Ano de eleição. Vamos nessa? Vamos. Mas vamos com notícia também. Deixa eu trazer a Patrícia aqui para trazer informações para a gente a respeito do preço de passagens aéreas. Ô, Ricardo, mas como assim? Não consigo nem no mercado. Mas, gente, é mais um fenômeno do que a gente está vendo tudo aí. Tudo aumentando, tudo. E o Paulão, por exemplo, que estava assim, ó, é agora. Vou viajar para o mundo inteiro. Dá uma olhada. Patrícia, bom dia.
Olá, bom dia, Vilches. Bom dia a todos. E tá mais caro viajar de avião pelo Brasil. O preço médio de uma passagem subiu até 40% no mês passado. Realmente tá salgado, hein, Vilches? O levantamento foi feito por 2 operadoras online de viagens. A partir de São Paulo, onde estão os mais movimentados aeroportos do país, uma passagem para Florianópolis ficou 51% mais cara. A viagem mais comum, a ponte aérea Rio-São Paulo, passou de R$ 504 para R$ 599. São Paulo-Recife também subiu. Era R$ 559, foi para R$ 784. Mas por que essas passagens subiram tanto? Segundo as operadoras, a razão está na guerra na Europa, que provocou alta do preço dos combustíveis como um todo. Mas tem uma curiosidade aí. Tem destino internacional que o preço da passagem não subiu. Pelo contrário, baixou. Para se ter uma ideia, para Buenos Aires, na Argentina, a passagem custava R$ 1.310 no mês passado. Agora está em R$ 1.260 em média. E para este caso, as operadoras também apresentaram uma explicação. Disseram que a alta do dólar em fevereiro e março tornaram os destinos locais mais atraentes. Com a alta procura por viagens pelo Brasil, a demanda por passagens por aqui ficou maior e mais caro. Vai entender o tal mercado, hein? E hoje eu fico por aqui. Até amanhã, viu? Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. Você viu? Quer dizer que a passagem aérea no Brasil aumentou de preço. Mas para você viajar para a Argentina caiu de preço? Eu não entendo mais nada. E eu aposto que você de casa, quando você vai fazer sua programação de férias, quando tem oportunidade, você já fez aquele cálculo, né? Por exemplo, nós que estamos aqui no Sul, vou comprar um pacote para ir para Fortaleza. Legal, né? Hotelzinho bacana, praia. Aí você vai lá e fala, tudo isso? Deixa eu dar uma olhadinha, fazer um confere, uma comparação. Aí você vai lá como quem quer nada e compara com, por exemplo, aqueles resorts que tem lá em Aruba, não é? América Central, Caribe. Você fala, Ricardo, lá é caro. Gente, é parelho. Quem que já não fez isso e pensou, peraí, se eu pagar 100 a mais na parcela, eu vou para Aruba? Eu vou lá para o Caribe, não vou para Fortaleza? Fortaleza eu vou deixar para depois. Esse que é o problema, né? Nós não temos uma política de incentivo para conhecer o próprio país. Eu já falei, eu assumo aqui, eu não conheço Fortaleza, Recife. Porque sempre que a gente tem uma oportunidade, você começa a fazer na ponta do lápis. Jesus amado, como é caro fazer esse tipo de viagem? Não é verdade? Sei lá, eu sou daqueles que ficam esperando sempre um incentivo a mais. Vamos de notícia que, meu Deus, tô falando bastante hoje, né? Minhas armas no purgatório, engoli uma... Como é que é um homem... Tá falando mais do que o homem da cobra. O que eu tenho que chamar aí, Rihanna? Ah, verdade. Uma pesquisa, gente, do próprio... Bom, a Andressa vai trazer os detalhes pra gente, mostrando o seguinte, exatamente como é que tá a relação entre imóvel e inflação. E a gente sempre gosta de trazer essa informação importante, porque quanto mais o brasileiro está negociando e comprando imóvel, é melhor para a engenharia civil, é melhor para esse mercado de engenharia, é melhor para esse mercado de construção civil. Isso faz com que a economia, a gente tenha um reflexo melhor da nossa economia, se ela está crescendo, se ela está estagnada. O problema é que esses dados não são animadores. Esses dados mostram o seguinte, que os imóveis estão crescendo, é verdade, o preço, mas não tanto quanto a inflação. A inflação está matando esse tipo de preço. Dá uma olhadinha nessa reportagem que nós gravamos aí. A correção do preço dos imóveis voltou a ficar abaixo da inflação no mês de março. Esse comportamento foi padrão durante todo o primeiro trimestre do ano. Os negócios imobiliários são um termômetro da economia brasileira. Preço do imóvel caindo quer dizer que a demanda anda baixa, tanto por parte de investidores como para quem quer ter a casa própria. De forma geral, em março, o preço dos imóveis teve uma correção de 0,5%. Já a inflação passou de 1% e chegou a 1,06%. No trimestre, os imóveis tiveram alta total média de 1,5%. Já a inflação chegou a 2,63%. Manaus puxou a fila das capitais com maior alta, 2,56%. Depois vieram Goiânia e Campo Grande. Porto Alegre destoou desse quadro. A capital gaúcha teve redução no valor do imóvel em 0,09%.
o ranking do metro quadrado mais caro não se alterou pelo Brasil. Passa dos R$ 9.000 em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. As capitais mais baratas são João Pessoa e Goiânia, onde o metro quadrado está na faixa dos R$ 5.000. Apenas Campo Grande é menor do que isso, R$ 4.850 o metro quadrado. Em Curitiba, o preço médio do imóvel está em R$ 7.648 o metro quadrado. Deixa eu dar um alô aqui para quem está nos acompanhando no Facebook. A Zilei está falando de Londrina. Beijão, Zilei, minha conterrânea. A Cleide, a Dora do Espírito Santo. A Terezinha está falando, tô chocado com essa história da Monique. Todos nós, Terezinha, não tenha dúvida nenhuma. A Sandra Aparecida está falando lá de Barueri. A Zelina está falando de Vila Velha, Espírito Santo. Beijão, Zelina. A Cidinha dando um bom dia pra gente também. A Elodi dando um bom dia pra turma. A Sandra Aparecida, pô, Ricardo, gravata bonita. Legal essa aqui, né? Bonitona mesmo, essa aqui é legal. Ganhei de um amigo meu. Ele viajou e trouxe de lembrança pra mim. Chique, né, Paulão? Chique, chique. Valeu, Sandra, beijão. A Rosilma também tá com a gente. A Érica Almeida tá falando de Itabaiana, no Sergipe. A Linda Almeida e a Conceição Araújo. Bora? Bora. Nós já vamos pro intervalo? Mas não tem café aqui, gente. Cadê? Não tem café, não tem nada. Vamos pro intervalo mesmo assim? Vamos. Na volta a gente traz mais notícias e informações. Tem um dado curioso pra gente mostrar pra vocês aqui ainda hoje. Sabe aquelas terminologias que a gente ouvia, aqueles termos do dia a dia que a gente ouvia do avô, do pai? Estão em desuso, gente. Pois é, uma pesquisa está mostrando isso. Um trabalho de mestrado numa universidade lá de São Paulo. Te conto depois do intervalo. Sai daí não. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 43 minutos. Gente, para mostrar para vocês o estado do Pernambuco, agreste pernambucano, é isso, né? Agreste pernambucano. Cabrobó com temperatura marcando agora 27 graus. E eu estava dando uma olhadinha o que quer dizer essa palavra, que eu fiquei assim, curioso. E aí você tem duas explicações. Cabrobó, na linguagem popular, quer dizer aquele sujeito meio teimoso, aquele sujeito muito inteligente, muito esperto. Cabrobó. Você é meio cabrobó, Niterói. E, na verdade, a origem do nome dessa cidade, lá do estado de Pernambuco, ela tem a ver com os índios da tribo Trucá e também Pancararus, que habitavam aquela região. E eles chamavam aquela área de Cabrobó, o que significa mato de urubus. Essa é a explicação para essa palavra Cabrobó. E nós temos um representante pernambucano aqui hoje no estúdio, né? Que eu já apelidei ele de Cabrobó, que ele falou que é de uma cidade ali pertinho. Como é que é o nome da tua cidade? Terra de São Francisco. Belém de São Francisco, que fica ali no interior, no sertão de Pernambuco também. Falando, rapaz, a TV Evangelizar atrai gente de tudo quanto é lugar, bacana, uma barbaridade. Representamos também todo o Brasil, tem gente de tudo quanto é canto do nosso Brasilzão trabalhando aqui com a gente. Agora vamos com notícia e informação. Minha Nossa Senhora, hoje eu tô falando demais, hein? Ô, louco! Vamos falar dos Correios, Ricardo, agiliza! Os Correios, gente, anunciaram o seguinte, novas medidas ali, ó, para manter a fidelidade do cliente. Vão atender mais cidades, vai ter entrega mais rápida. A Andressa está com a gente, tem as informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E os Correios informaram que o prazo de entrega de mercadorias vai ser mais rápido no Brasil inteiro. 209 trechos foram revistos e já neste mês começam a valer a determinação. Na lista estão os dois fluxos com maior movimento, Recife, Manaus e São Paulo, Fortaleza. Antes da mudança, o prazo mínimo era de 2 dias para uma entrega. Agora caiu para 1 dia. Os Correios também anunciaram a ampliação do serviço Sedex 10, que faz a entrega até às 10 horas da manhã do dia seguinte. Mais 5.000 itinerários fazem parte agora do serviço. As medidas são as mais novas tentativas para os Correios recuperarem o prestígio de tempos atrás. A concorrência no preço e nos prazos fez os Correios perderem clientes. Em 2020, os Correios eram donos de 40% do mercado de entrega no Brasil e faturou quase 10 bilhões de reais com isso. Seus maiores concorrentes são os grandes comércios online nesse segmento. Casos de Magazine Luiza e Amazon. Ainda tem as concorrentes tradicionais como a FedEx. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Ó, a dona Fátima Duarte lá de Fortaleza. Ricardo, tem café aqui com tapioca e cuscuz. Tá afim? Eita, esse cuscuz nós já falamos aqui, né?
é bom uma barbaridade, mas para café da manhã esse povo com tapioca ainda, minhas armas do purgatório. Nós já somos mais levinhos, nós gostamos do pãozinho com manteiga, um cafezinho ali, bem gostosinho, tá tranquilo, mas é bom também. Linda Almeida tá falando que já morou em Recife, Olinda, no Jardim Brasil Afogados, a Fátima Batista chegando aqui de Fortaleza também. Gente, para todos vocês e para todos nós aqui, uma notícia bem curiosa, bem interessante, que fala dos tempos dos nossos avós, dos nossos pais. Alguns termos que a gente ouviu o pai e a mãe falar assim quando a gente era piazinho, criança, e que a gente aprendeu, né, e a gente reproduzia, e que hoje está caindo em desuso. Esse tipo de assunto virou tema para um trabalho numa universidade, um trabalho de mestrado, apresentado por uma mestranda. E nós fomos atrás para trazer essas informações para vocês, muito curiosas, e que falam tudo, absolutamente tudo sobre a nossa história e nosso modo de ver no Brasil todo. Acompanhe. A mudança do brasileiro para as cidades e a comunicação crescente pelas redes sociais está provocando um fenômeno entre os jovens e adolescentes. As novas gerações deixaram de usar vocábulos comuns falados pelos pais e avós, e alguns termos tão tradicionais estão caindo em desuso. Essa região do pescoço, por exemplo, houve um tempo em que todos chamavam de goela. E os lábios, essa região tão característica da boca, hoje chamar de beiço é quase uma ofensa. E a barriga? Quem já não escutou os termos bucho vazio ou bucho cheio? Ou deu uma coçadinha no sovaco? O sumiço desses termos nos vocabulários dos mais jovens ficou evidente num trabalho feito por pesquisadores da Unesp, na região que envolve os municípios de Sorocaba e Piracicaba. Dessa região de São Paulo, partiram desbravadores que colonizaram regiões que vão desde o sul de Minas Gerais até o norte do Paraná, onde predomina um chamado sotaque caipira. E aqui uma outra curiosidade. Esses vocábulos citados anteriormente foram incluídos no dia a dia do brasileiro a partir da introdução dos imigrantes espanhóis vindos da Galícia. Nessa região limítrofe com Portugal, os colonos tinham termos muito próprios, que os identificavam como os caipiras da Espanha. E tanto lá como cá, esse charme parece estar desaparecendo. Entenderam? Charme? Sim, charme, esse R puxado, mascado que a gente fala, né? É uma coisa bem característica do interior de São Paulo e da região de onde eu vi. Londrina, norte do Paraná, a gente masca assim. O interior do Paraná, mais no sul, também tem esse norte. Só que, dependendo da região, Campos Gerais, por exemplo, Ponta Grossa, eles têm o E mais acentuado. Então, lá em Londrina, a gente fala carne. Em Ponta Grossa é carne. Aqui em Curitiba é carne. Tem essas diferenças, mas eu já estou falando de sotaque, né? Nós estávamos falando ali na reportagem a respeito de algumas palavras, alguns ditos que a gente recuperava desde a infância. E eu me lembro o seguinte, viu, dona Rihanna? Houve um tempo que a televisão contribuiu muito para o desaparecimento desse tipo de coisa. Quando eu comecei na profissão, eu trabalhava no interior do estado, nós tínhamos que fazer matérias para as cabeças de rede, e aí sempre falavam, atenuem o seu sotaque. Lembra? Houve um tempo na televisão que todo mundo falava carioca. Todo mundo tinha sotaque de carioquês. Falava aquele chiado. Nada contra, mas o regionalismo foi se perdendo. Não é verdade? Graças a Deus isso mudou e a gente consegue ouvir e ver vários sotaques. Não é legal? Bacana, uma barbaridade, porque fala sobre a nossa identidade. O nosso vocabulário diz muito sobre a nossa região. Por isso que está bombando um monte de coisa na internet, por exemplo, que remete a esse período. Se vocês não viram, eu faço o convite para vocês procurarem na internet uma piazada daqui de São Mateus do Sul, que faz umas brincadeiras sobre o sotaque do paranaense. Tem também uma dupla que faz narração de jogo de futebol lá em Campo Grande, que você chora de dar risada, tamanha caipirês que eles usam nisso daí. Uma delícia ouvir esse tipo de coisa e você vai me contando aqui no Facebook, que hoje nós vamos falar com todo mundo. Deixa eu fazer um intervalo comercial rapidinho, que hoje eu tô demais, gente. Me desculpe. Ai. Evangelizar em Forma de volta agora pontualmente 8 horas e 54 minutos, com esse amanhecer lá no interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco. Vamos falar corretinho. Aqui, ó, imagens de Belém do São Francisco, 27 graus no momento, e essa é a cidade aqui, ó, do Cabrobó, que tá com a gente trabalhando. Ele falou, mostra a minha cidade, mostra a igrejinha. Tá lá no centro, ó. Com 11 anos ele ia lá na igreja, hoje não vai mais, né? Se mudou com 11 anos, está aqui em Curitiba, está curtindo o frio aqui do sul. Boa, Cabrobó! Vamos fazer o seguinte, vamos com notícia e informação.
vamos dar uma informação importante, gente. Quem nunca, né? Dorzinha nas costas, dorzinha na coluna. Ricardo, eu tenho, né? Então se atente na reportagem agora. Sabe aquela dorzinha nas costas que aparece sem avisar? Ela é mais comum do que você imagina. 80% da população já teve ou terá o problema. O principal motivo que a gente tem dor lombar, ele é multifatorial. Então, ele é falta de atividade física, principalmente, sedentarismo, né, aumento de peso e o nosso dia a dia realmente que a gente passa muito tempo sentado. Então, com isso, acaba sobrecarregando a coluna. A dor na coluna é o segundo maior motivo pelo qual os pacientes vão aos consultórios e a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Alguns sintomas indicam que é hora de procurar o médico. Principalmente uma dor que ela não tem um padrão, então, diário. Então, uma dor que você já acorda com ela, vai dormir com ela, ou principalmente que você acorda à noite pela dor. Alterações neurológicas, principalmente em membro inferior, como formigamento, perda de força. Isso sim é sinal que tem algo a mais além da parte muscular. A fisioterapia costuma ser um dos tratamentos mais indicados. Dentro da fisioterapia nós temos diversas técnicas que tratam diretamente a dor nas costas. O importante, né, é que esse paciente, essa pessoa, ela procure então o serviço de fisioterapia, passe por uma avaliação fisioterapêutica para identificar quais são as causas dessa dor que ele apresenta. Mas nem sempre os tratamentos convencionais resolvem o problema e a possibilidade de fazer uma cirurgia assusta muita gente. A boa notícia é que esse hospital de Curitiba já conta com um centro especializado numa técnica bem menos traumática para o paciente. O procedimento é realizado para o tratamento da hérnia de disco, a lesão que mais provoca dor. O procedimento tradicional ele é feito por via aberta, então é um corte na região posterior e eu começo a descolar a musculatura do osso na parte de trás. Então é um procedimento maior que faz uma lesão muscular maior. Com o procedimento endoscópico, eu entro direto em cima do problema, só faço um corte de 1 centímetro, vou até lá, através do músculo, não desinsiro ele. Então o músculo continua funcional, a reabilitação costuma ser mais rápida. Na maioria dos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia e passa a ter mais qualidade de vida. A dor diretamente causada pela compressão pode melhorar acima de 80%, 90%. Muitos pacientes referem até 100% de melhora. O médico salienta que o procedimento já tem cobertura pelos planos de saúde. Por isso, é uma boa opção para o tratamento precoce. O fato de ter entrado no rol do ANS esse procedimento que é minimamente invasivo faz com que nós tenhamos a chance de indicar mais precocemente um tratamento que pode trazer qualidade de vida e ficar postergando. Pensar na cirurgia como o último caso não é uma boa ideia, porque o último caso já passou muito tempo e já trouxe sequelas. O pessoal está participando bastante aqui, repercutindo a matéria sobre terminologias que nós falamos no bloco anterior, né? E a dona Linda está falando aqui que pernambucano fala no final da frase o vice, vice. E o cearense fala assim, ó, viu, viu. Aqui em Curitiba, final da frase, que a gente fala que é interjeição, aqui é, sabe? Aqui em Curitiba, sabe? É que nem o gaúcho, bah, né? Dependendo da região lá no interior de São Paulo, é assim, vote. Tem umas coisas, Assis é uma região que fala vote, e tem também outra região lá, Presidente Prudente, que fala ara. É, interjeição final de fala. Vamos fazer o giro de notícias e informação pelo Brasil, gente? Começando com uma história do Rio de Janeiro. Interromperam um casamento na hora mais importante. Como assim, Ricardo? Acompanhe aí. Naquela hora mais importante do casamento, no momento de se declarar para o noivo, os tiros do lado de fora eram um alerta para o noivo. Ele, capitão da Polícia Militar, saiu dali junto com os convidados, também policiais. Os tiros foram disparados por assaltantes que fugiam de seguranças na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. E a festa? Bom, a festa foi retomada 1 hora depois. A Companhia de Luz de Energia do Ceará informou que nunca registrou tantos casos de gato no sistema de luz.
Quase 78 mil ligações clandestinas foram desativadas em um ano. Em 67 casos, a justiça mandou prender as pessoas, tamanho o prejuízo que o golpista provocava. A cidade que não para está programando a ampliação do carnaval fora de época. A pandemia adiou o desfile de escolas de samba de São Paulo para o feriado de Tiradentes, entre os dias 21 e 24 de abril. Agora são os bloquinhos que estão anunciando que vão para a rua neste carnaval também. A prefeitura informou que é contra a iniciativa. Numa empresa portuária de Santos, quase não teve expediente ontem por falta de funcionários. 44 deles não foram trabalhar depois de descobriram que eram os acertadores da Mega Sena, que pagou 120 milhões de reais. O bolão da firma garantiu mais de 2 milhões de reais para cada um deles. Mas Sacha, rapaz, o sujeito acaba de ganhar na Mega Sena, vai trabalhar? Só se fosse para desaforar o outro lá. Eu ganhei, você não. Não é? Só isso. Ô, gente, deixa eu só ler um recadinho aqui, já estamos na hora, já vamos encerrar o programa aqui. Hoje falei além da conta, minhas armas do purgatório. Tem dia que é assim, mas um recado bonito que eu vou fazer questão de ler. Dona Regina Ferrari. Como é bom ouvir uma pessoa de alma linda. Obrigada, Ricardo, pelas informações. Estou acordando mais cedo aqui nos Estados Unidos só para aproveitar mais essa TV maravilhosa. Ô, Dona Regina, muito obrigado. Aqui, ó, amo ouvir falar do meu Paraná, mesmo estando longe. Dona Regina Ferrari, paranaense que está lá nos Estados Unidos. Tá batalhando, tá curtindo a vida por lá também. A Josefa tá falando de Olinda, Pernambuco. Tô vendo aqui, o Joel também tá com a gente. O Wilson Baldim, a Fátima Batista e a Dega sempre falando do tempo lá de Criciúma com a gente. Nossa correspondente do tempo. Tá falando que eu acho que vai chover por aqui. Boa, Dona Dega, obrigada pelo recadinho. Dona Fátima Duarte também. Acabou? Acabou, a gente foi curtinho, passou rápido, uma barbaridade. Tá aqui ele aqui, ó, o Padre Francisco está prontinho para começar com a palavra. Padre, o senhor prestou atenção nessa história das terminologias que estão acabando? O senhor conhece algumas aí para contar para nós, assim, ó? Eu conheço algumas que não estão acabando, né? Eu morei em Minas Gerais, então lá o mineirês é todo especial, né? Você sabe, né? O mineiro tem uma coisa que eu morei ali no sul de Minas um período. O que eu achava engraçado no sotaque mineiro, é que o morador de Belo Horizonte, da capital, ele falava mais acaipirado do que o sujeito do interior. Isso que me chamou a atenção. Tem aquela coisa assim, olha aqui. Tudo era oi que aqui. Você estava no restaurante, você ia chamar o garçom, o sujeito falava assim, oi que. Eu falei, o que é isso, gente? Não é? O mineiro, geralmente o pessoal da região de Belo Horizonte sempre fala aqui, daí que ele vai falar o que está falando. E tem o tal do verbo garrar, que não é agarrar, não. O garrar do mineiro, tô garrado. Ou então, às vezes é um sentido completamente contrário, depende do contexto que está na frase, né? Ou ele está agarrado, significa que ele está muito ocupado, ou então ele está agarrado, já tem um compromisso, ou o trânsito está agarrado, mas não é agarrado, não é garrado. O verbo garrar. Padre do céu, dá pra gente fazer um programa só com esse assunto. Dá um programa inteiro. Nossa senhora, porque aqui em Curitiba tem um monte. Um que eu acho legal, bem rapidinho, que eu achei legal, que eu uso hoje é o janho. Ah, piado janho. Não sei o que quer dizer, mas é coisa ruim. Né? Mas não é tão ruim assim que a gente pode falar na televisão. Piado Janho, vem aqui agora. Da onde veio esse Janho, eu vou tentar descobrir para contar aqui. Gente, o programa Com a Palavra com o Padre Francisco coladinho então, né, Padre? A gente espera por você, hoje está muito legal. Me deram esse presente hoje, viu, isso aqui de apresentar o Com a Palavra. Olha, eu acolhi como um dom de Deus. A gente vai estar juntos aqui a pouquinho, assim que você entregar aí. Pulamos cedo hoje. O Padre já estava aqui com a gente no Bom Dia e já está emendando aqui também. Bom, valeu, Padre. Obrigado. Até daqui a pouquinho, então, com a Palavra. Nós do Evangelizar em Forma voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Combinado? Combinado, então. Então, uma abençoada quarta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!